Pessoal, meu nome é Gabriel, mas pode me chamar de Perdigão. Atualmente eu sou doutorando e professor. Sou também um dos coordenadores do Tinta Vermelha e tive a honra, de ser convidado para fazer essa primeira sessão de abertura aqui, esse primeiro vídeo de introdução, essa pequena resenha antes do nosso encontro, tratando desses dois textos que são fundamentais para a gente entender o pensamento do Marx, Mas antes disso, eu gostaria de falar algumas coisas da especificidade desse nosso ciclo introdutório. Esse ciclo introdutório, ele se propõe a tratar um dos autores que é um dos autores mais importantes aí, para pensar a partir do século XIX, século XX, a atividade humana, que é o Marx, que é um dos autores que é mais comentado, mas é menos lido, Então a nossa ideia é exatamente ler o Marx pelo próprio Marx. Assim, a gente evita certas caricaturas e certas posições que se dizem marxistas, mas fogem bastante do que o próprio Marx está acreditando e está desenhando como o que ele acredita que é realmente a questão, Para a gente fazer isso, a gente vai usar duas ferramentas. Primeiro, a gente vai fazer sempre a leitura de textos do próprio Marx. E para ler esses textos, a gente vai se basear em uma ideia que está centrada em um tripé. A gente está sempre preocupado com a gênese, a função e a estrutura de cada um desses textos, para que a gente possa ler, de certa forma, um texto pelo próprio texto. O que essa gênese, estrutura e função querem dizer? A gente vai entender o texto a partir do contexto histórico em que ele está colocado, tanto no momento histórico social que ele está colocado, mas também dentro da trajetória do autor. A gente vai tentar entender também a função que aquele texto exerce. Ele é um texto de estudo? Ele é um texto, um manifesto político? Cada um desses textos tem especificidades, que são refletidas também na estrutura, no que efetivamente está colocado aqui dentro, em como que esse texto é organizado, no sentido exato de cada uma daquelas palavras. É mais ou menos por aí que a gente vai tentar caminhar para identificar também aquilo que a gente vai chamar de estratificação progressiva do pensamento do Marx, A gente aqui está optando por pensar o Marx como um cara que está construindo paulatinamente. Ele vai, a cada texto, a cada nova reflexão, colocando um tijolinho novo naquela construção que, no fim das contas, vai ser aquele grande edifício teórico do pensamento dele, Eu já adianto, existem controvérsias em relação a isso. Vão ter autores que vão falar que há um corte no pensamento do Marx e que o pensamento dele passa a ser a partir de um momento. Essa visão aqui, ela vai nos trazer uma perspectiva de que provavelmente isso não está muito bem colocado. E quem vai nos dar isso aqui vai ser exatamente um dos textos de hoje. Enfim, esses dois textos que a gente vai tratar, tanto a contribuição à crítica da economia política, o prefácio de 1859 desse texto, quanto a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, são dois textos que eles têm especificidades muito importantes para esse nosso estudo. A primeira dessas duas questões é que esses textos se iluminam mutuamente, especialmente a contribuição, que é um texto de 1859, olha para trás para esse texto de 1843, que é a crítica à filosofia do direito de Hegel, introdução, e dá um desenrolar da história desse texto e das conclusões que esse texto dá dentro da história do Marx. O texto de 43, por sua vez, ele vai colocar os elementos que vão ser fundação para que o Marx vá começar a caminhar em direção a algumas ferramentas que no momento do texto de 43 ele ainda não tem, mas vai justificar esse pensamento. E é isso que a gente vai tentar tratar um pouco hoje. Esses textos também têm algumas passagens que se notabilizaram e que caíram no domínio popular.
E a gente vai entender que em algumas dessas passagens nós temos entendimentos um pouco complicados disso. Beleza? Vamos começar aqui agora então a tratar dos dois textos que a gente vai falar hoje, daquele que é o mais antigo, que é a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, introdução. E essa introdução vai ser bem importante a gente entender o porquê que ele está ali. Vamos lá. Por que é importante pensar a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel? Hegel é um pensador, alguns vão dizer que é o filósofo que arremata o pensar filosófico, em especial aquilo que a gente vai chamar de idealismo alemão. O idealismo alemão é essa escola, essa tradição filosófica que num longo curso vai elaborar algumas das questões mais importantes da história da filosofia. O próprio Marx vai se colocar na ponta desse desenvolvimento. O Marx vai crescer, vai ter sua formação intelectual no meio de um grupo que vai ser conhecido como os jovens hegelianos. Quem que são esses jovens hegelianos? São jovens que se formam no ambiente universitário alemão de meados do século XIX, ali na década de 40, em específico do século XIX, e que tem, a partir do legado do Hegel, o seu grande referencial teórico. Esse referencial teórico vai ser o chão de disputa de grande parte dos debates intelectuais mais relevantes que a gente vai ter, tanto em campos como a filosofia e a história, quanto em campos como o direito, de onde o Marx vem. O Marx ele mesmo vai falar no prefácio de 59, alguns anos depois, que ele era um estudante de direito, mas que se ocupou muito pouco do direito em si e foi muito mais para o lado da filosofia e da história. Ele foi nessa direção, trilhando o caminho dos hegelianos. Em um momento em que a universidade, o ambiente universitário alemão, está se dividindo, está se departamentalizando, está se compartimentalizando um pouco nos moldes do que está hoje. Ele está, então, em um momento de virada ali desse ambiente intelectual também. Outra questão fundamental é que a sociedade alemã, que ainda não é a Alemanha como a gente conhece hoje, a Alemanha como a gente conhece hoje, só se unifica a partir de 1871, mas aquela confederação de vários estados ali se organiza em torno de um estado que é o estado mais forte, que é o estado prussiano. A Prússia é um estado que é uma monarquia e ela experiencia algo muito interessante. Ela tem um monarca que, apesar de ser um monarca conservador, garante certa autonomia intelectual, especialmente dentro das universidades. É o momento em que vários desses jovens hegelianos vão entrar no ambiente universitário, dentre eles o professor, o orientador do Marx na sua tese de doutorado, que é o professor Bruno Bauer, que é um dos representantes, talvez seja o maior representante desta juventude hegeliana. O Marx, então, vai estudar com Bruno Bauer, em 1841, defende uma tese de doutorado chamada A Diferença da Filosofia da Natureza entre Demócrito e Epicuro, que parece ser um tema muito obscuro de filosofia helenística, mas que, na realidade, está colocando questões que são muito caras para esses pensadores. Outro desses pensadores vai ser o Ludwig Feuerbach, que vai ser um cara que vai ser principalmente conhecido pelos seus debates em torno da religião. O Bruno Bauer também. Esse vai ser um momento que, por exemplo, o Bruno Bauer, por conta desse refluxo conservador que a Alemanha tem, da passagem ali na década, em 1840 exatamente, o Guilherme III sai e entra o Guilherme IV, né? O mesmo nome, Guilherme III sai, entra o Guilherme IV, e aquele que eles acreditavam, os intelectuais alemães, que seria um monarca menos conservador, é na realidade um cara que dá menos espaço para a liberdade intelectual. O Marx, então, tem impedido a sua entrada no mundo, na carreira universitária, na carreira de professor universitário, e ele se volta, depois de 41, à atividade jornalística. Ele vai atuar em diversos lugares, mas um vai ficar em específico, onde ele vai se tornar editor, que é um jornal que vai se chamar Gazeta Renana. Esse jornal vai começar a sofrer uma série de ataques, uma série de episódios de censura, e ele vai, então,
até que o jornal seja fechado, ele vai sair da Alemanha, quando em 43. Ele casa, então a gente está fazendo uma linha do tempo, né? O Marx se forma em 41, em 42 ele trabalha na Gazeta Renana, a Gazeta Renana sofre censura em 42 e é fechada. No início de 43 ele se casa e vai com a sua esposa passar uma lua de mel em Kreuznach, que é o professor Léo de Deus, que traduz a edição da Boitempo, da Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, vai brincar que Kreuznach é a Caxambu da Alemanha, né? É isso, é uma estância hidromineral onde o Marx vai passar 3 meses. Nesses 3 meses, o Marx se propõe a fazer uma devassa crítica. Ele vai voltar e ele vai fazer aquilo que ele mesmo chama de uma crítica impiedosa de tudo o que existe. Ele vai fazer um acerto de contas com aquela filosofia do tempo dele. Nesse acerto de contas, ele já vinha se distanciando do professor dele, do Bruno Bauer, e ele, bastante inspirado ainda pelo Feuerbach, ele vai fazer uma grande crítica ao Hegel, especialmente a um texto que é a Filosofia do Direito de Hegel, né? Ele vai pegar uma dessas seções, que é a seção 3 dessa Filosofia do Direito de Hegel, que é focada no Estado, e vai fazer... O texto do Hegel é dividido em parágrafos, e o parágrafo 1, parágrafo 2, e em seções. O Marx vai pegar essa seção 3 e vai começar, uma seção que começa ali no parágrafo 250, e ele vai começar a copiar, parágrafo por parágrafo, e fazer comentários a esses parágrafos. Infelizmente, o que seria provavelmente o primeiro caderno desses estudos, a gente não tem. A gente tem, a partir ali, um pouco adiante, de um parágrafo que seria fundamental, que é o parágrafo 258, onde o Hegel trata o Estado de uma forma muito específica. Ele diz que o Estado é a razão em si e para si. O Estado é, então, o cume da racionalidade, que é o centro da preocupação do Hegel. O Marx, ao fazer essa crítica, ele começa a romper com as ideias de universalidade e de racionalidade do Estado. Ele vai começar a perceber, confrontado com esses interesses materiais, que aquela ideia, aquele Estado idealizado, que inclusive os jovens hegelianos vão dizer que é a solução para as contradições sociais da Alemanha, ou seja, a grande questão é a instituição de um Estado verdadeiro, e que o Estado verdadeiro que estava se instituindo na Prússia era a solução para as contradições da sociedade civil, é o fundamental. Por outro lado, o debate sobre o Estado é um dos debates mais importantes para esses jovens hegelianos e para o legado hegeliano como um todo. Por outro lado, o ambiente em que mais se tinha liberdade nesse debate intelectual, até porque parecia um debate bastante isolado, é o debate da religião. Naquele momento ali na Alemanha, a quem você se alia no debate religioso e no debate literário, principalmente, dizem muito respeito a qual é a sua opção política. Marx, que se alinhava ali ao grupo daqueles que são chamados os livres de Berlim, começa a fazer essa crítica e percebe, e o início desse texto da Crítica à Filosofia do Direito de Hegel é exatamente o Marx dizendo: a crítica à religião na Alemanha está essencialmente terminada. Por quem que ela foi terminada? Pelo Ludwig Feuerbach. Em outras palavras, né, a gente precisa passar então da crítica das ideias para a crítica da realidade. O Marx está fazendo então aquilo que a gente vai chamar de uma crítica radical. O que significa essa crítica radical? O Marx está falando assim, nós agora, a crítica das ideias já está acabada, nós já entendemos o que é a religião, o que é a arte, nós precisamos agora passar a crítica das condições sociais que engendram isso. Essa posição do Marx é uma grande ruptura, né? É o que a gente vai falar da crítica radical. Vamos lá voltar no texto. Radical é agarrar as coisas pela raiz, mas para o homem a raiz é o próprio homem. O Marx vai tomar então uma consciência de que não é a questão de se debater a religião e o Estado, mas sim debater a sociedade civil e a vida prática dos indivíduos. Por quê? Para o Hegel e para os jovens hegelianos, é o Estado que enseja a sociedade civil.
O Marx, então, está fazendo uma grande ruptura. Ele está falando, é o contrário. Então, o sujeito desse processo histórico é a sociedade civil. E o predicado, aquilo que é adicionado, aquilo que é o adjetivo desse sujeito, é o Estado. Então, a forma do Estado, a forma jurídica, a forma política acompanha essa forma social. Não é o Estado, né? É a que funda uma sociedade civil reconciliada. É nesse texto também que ele vai começar a entender como é que essas formas de mediação social, como é que a religião, como é que o direito, como é que elas nascem. E aí é disso que vai sair uma das citações mais famosas desse texto, né? Que é aquela citação, a religião é o ópio do povo. Tá, a religião é o ópio do povo, isso Marx realmente disse. Mas ela não é entendida como na maioria das vezes a gente escuta falar isso. Vamos tentar ler a citação aqui, ó. A miséria religiosa, isso é o Marx que está dizendo, constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. O Marx está dizendo aqui que a religião é o ópio do povo no sentido de que a religião ela é não uma droga. O ópio é sim uma droga, mas não uma droga que se coloca como uma antepara na frente das vistas das pessoas. O ópio não é uma droga alucinógena. O ópio é um anestésico. O homem, então, cura as suas dores da vida social a partir dessas formas, né? E ele vai falar a supressão da religião como felicidade ilusória que os homens criam, né? A supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência de sua felicidade real. O que o Marx está dizendo? É necessário, então, para que a gente crie essa nova conformação social que dá ensejo a essas formas de compreensão da vida, né? Que vai passar pela instância da religião, do direito e da política. A gente precisa destapar, né? A gente precisa tirar essas formas e enxergar diretamente o que dá ensejo a isso. Ou seja, isso é uma grande ruptura. Essa ideia dessa superação é uma ideia que já está no Hegel. É uma ideia que é, inclusive, um dos elementos centrais daquilo que a gente vai chamar de processo de dialética. Dialética é o movimento do real e a superação é um elemento fundamental desse movimento. Essa ideia de dialética vai seguir com Marx até o final. E aí é uma questão. Ele rompe com o Hegel, no entanto, reconhece diversas questões fundamentais que o Hegel coloca. Depois dessa ida para Kreuznach, ele vai para Paris e publica, não o estudo, mas essa introdução em uma revista, que só tem uma edição, que chama-se Os Anais Franco-Prussianos, que reunia todos esses intelectuais exilados, publicando em um só lugar. Ele vai organizar isso com um outro editor lá da Gazeta Renana, que é o Arnold Ruge. Eles brigam no processo e por isso que só tem uma edição, mas ele conhece ali um outro cara que se chama Friedrich Engels, que escreve um esboço da crítica à economia política, que traz ao Marx, então, essa arma. Ele vai falar, bom, eu preciso olhar para a sociedade civil, eu preciso olhar para a vida prática dos indivíduos. Qual que é a arma? Qual que é a ferramenta que eu vou usar para isso? O Engels traz para ele, em 44, a economia política. E o Marx vai passar de 44 até o fim da sua vida estudando economia política. Só que a partir de 44, o Marx e o Engels vão começar a ser expulsos de vários lugares e vão rodando em vários lugares. Vão sair da França, vão para a Bélgica, vão para a Holanda, vão clandestinamente para a Alemanha, até que em 1850 eles chegam na Inglaterra. Chegando na Inglaterra, o Marx vai se internar praticamente, ele vai ter uma cadeira cativa na biblioteca do Museu Britânico e vai ler tudo o que é possível sobre economia política. Em 50, então, ele inicia o processo
que vai dar origem lá na frente ao Capital. E em 59, esse livro aqui, o Contribuição à Crítica e Economia Política, é o primeiro produto desse processo. Aqui ele vai ter já, lá em 44, tendo tomado contato, por exemplo, com os movimentos de trabalhadores através de um amigo dele também, jovem hegeliano, Moses Hess, ele vai começar a construir, a partir dos contatos dele com esses movimentos de trabalhadores, com aquela crítica, com vários elementos que ele vai construindo e vai, não acreditem, há uma teoria que vai dizer que o Marx vai ser uma amálgama de diversas escolas que já o precediam, do pensamento político francês, da economia política inglesa e do idealismo alemão. Essa posição ela é altamente questionável e a gente mais adiante vai poder discutir isso. Mas o Marx ele vai ter algo efetivamente novo, né? E melhor do que eu para falar é ele próprio. Não de algo novo, mas de tentar narrar um pouco dessa trajetória dele. Ele vai falar, né, lá, né? Minha área de estudos era jurisprudência, a qual todavia eu não me dediquei, senão de modo acessório, como uma disciplina subordinada relativamente à filosofia e à história. E ele vai contar da experiência dele da Gazeta Renana e vai falar dos interesses materiais. O mais importante é isso aqui. Ele vai trazer lá. Minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado: as relações jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas por si mesmo, nem pela chamada evolução geral do espírito humano. Essa é a posição hegeliana. Isso não é ele que está dizendo, sou eu. Voltando ao texto. Essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições materiais de existência, em suas totalidades. Condições essas que Hegel, a exemplo dos ingleses e dos franceses do século XVIII, compreendiam sob o nome de sociedade civil, né? E aí ele vai chegar nessa ideia de estrutura e superestrutura que é muito mal compreendida. Ao mesmo tempo, esse pedaço desse texto aqui vai dar o substrato aonde vai se descobrir aquela discussão sobre o método no Marx. Desde o lançamento lá do Durkheim, né, das regras do método sociológico, o debate sobre o método é uma das questões fundamentais de ciências sociais. O Marx não vai entrar nesse debate da forma como a gente entrou hoje por um motivo especial, porque ele é antes disso, né? Mas esse pedaço do texto, que vai falar tanto dessa ideia de estrutura e superestrutura e de consciência do ser e o ser social, vão ser debates que vão, depois da edição desses textos, e para sempre depois que o Marx escrever qualquer coisa, vão ser levantados. Enfim, eu acho que era um pouco disso, né? Eu vou terminar por aqui, para que a gente não perca as questões importantes do debate e também para que esse vídeo não se alongue demais. Muito obrigado, eu espero ver todos vocês quando a gente for discutir o texto, e eu estou sempre aqui, e os camaradas do Tinta também, para resolver quaisquer questões. Tanto questões em relação à organização, quanto trocar ideias sobre esse texto aqui. Obrigado.